Então, minha querida Sandra, seja bem-vinda aqui nesse meio maravilhoso. Nós estamos aqui desde a parte da manhã, desde cedinho, refletindo sobre engatamento e sobre inclusão, que traz para nós toda essa vertente da importância de nós desenvolvermos o nosso voluntariado. E a Sandra é uma querida, porque o nosso querido Wagner estava bastante, você não a conhecia, estava muito querendo te conhecer, para mim é uma honra te receber aqui. E a Sandra Guzmão, é Guzmão? Guzmão. Esse sobrenome veio de onde? Do marido. Esse foi. Olha a curiosidade, pessoal. A Sandra é contadora de história. Eu fiquei assim, curiosa demais. Contadora de história. Meu Deus, ela tem que ensinar pra gente, né, gente? É espírita. Não, é isso? Espírita, comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Porto Maior. É contigo, minha amiga. Traz aí para nós a verdadeira felicidade, porque nós estamos, assim, fechando com chave de ouro hoje. Olha a palavra. Jericó. Vocês conseguem me ouvir aqui? Sim. Jericó era um poema. Um lugar lindo. Se você vivesse em Jericó, muito provavelmente você imaginaria que estava vivendo um dos lugares mais belos da terra. Quando você passava pelas ruas, sim, um cheiro doce no ar, de tâmaras, de uvas de ameixas. Se você estivesse com sede, em qualquer cantinho você acharia ali uma fonte de água fresca, de água pura. O vento despenteava as palmeiras, o ar era agradável, mas não se engane muito. Porque Jericó também era um posto financeiro, um centro comercial muito forte de toda a Palestina. Jerusalém e Jericó. Tinham gente de todas as partes do mundo para ir em Jericó fazer suas transações, seus negócios. E ali em Jericó, um homem trabalhou duro para poder angariar uma das profissões mais desprezadas: coletor de impostos. Ser um coletor de impostos naquela época era um sinônimo de ser um ladrão, porque, em geral, era um judeu que cobrava de outro judeu impostos para dar ao opressor, ao Império Romano. E geralmente eles cobravam um pouco a mais para embolsar um pouco. Mas este homem não. O nome dele era Zaqueu. Ele era o chefe dos coletores de impostos, dos publicanos. E o ódio por ele ainda era maior. 50% odiavam porque ele era um coletor de impostos. Outros 50% invejavam pela sua riqueza. Ele era um homem muito rico. Era desprezado naquele lugar. Nem mesmo os mendigos aceitavam as esmolas de Zaqueu. Só aceitavam quando eram obrigados, quando a situação estava muito ruim. Nem mesmo quando acendia as luzes da casa luxuosa de Zaqueu, anunciando as festas domésticas, onde a prata corria solta e vinho, os alimentos. Os convidados eram sempre os mesmos. A família de Zaqueu. Um ou outro colega da mãe. Poucos. E Zaqueu às
vezes abraçava os filhinhos e se perguntava, no dia que esses filhinhos crescessem, eles saberiam o porquê deles não poderem brincar com os filhos dos poderosos, aqueles que tinham muito dinheiro, porque ele era um coletor de impostos. Ele era um desprezável, desprezível. Por mais que ele tivesse dinheiro, muito dinheiro, ele se sentia a pessoa mais simples, mais pequeno ser humano, mais desprezível. Mas um dia Jericó amanheceu de maneira diferente. Estavam gritando, o Rabi da Galileia vai passar por aqui. Ora, ele já havia ouvido falar sobre o Rabi da Galileia, sobre Jesus. Então ele ficou escutando. Até mesmo o cego Bartimeu estava gritando a plenos pulmões, hoje eu serei curado. E se você quer saber se o cego Bartimeu foi curado, é só você pegar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, e você vai ver que ali, na saída de Jericó, um cego gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, já chegando perto dele, ele disse, o que queres? O que queres que eu faça? Eu quero voltar a enxergar. E Jesus disse, assim seja feito. Então Zaqueu se preparou, foi até onde aquele povo, mas é importante a gente dizer que Zaqueu não era assim, um homem muito alto, como o nosso Alberto, como está aqui o nosso amigo, ele era, na verdade, bem baixinho, e tinha assim, ó, sabe a barriguinha de homem? Aquela barriguinha redonda assim, ó, né? E ele tinha aquela barriguinha, às vezes quando ele andava muito, ficava assim vermelhinha as bochechas, porque denunciava o esforço que ele fazia. E aí ele chegou àquela multidão toda e ele tentou passar, não, ninguém dava passagem para ele, até que ele viu um sicômoro, que é como se fosse uma figueira, e ele subiu naquela figueira e ele viu Jesus e os discípulos passando. E a única coisa que não deveria acontecer naturalmente, mas aconteceu, foi que Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, o que você está fazendo aí em cima? Desça, homem. Hoje é bom que você me hospede em sua casa. Zaqueu sentiu uma alegria tão profunda, que ele saiu correndo, o máximo que as suas perninhas pequenas davam. E ele chegou em casa e começou a falar, vamos nos preparar, porque o Rabi da Galileia aqui virá. Mas eu sou tão pequeno, ninguém olha para mim. Será que Jesus olhou para mim? Não é possível. Acho que o Rabi da Galileia não vai olhar para mim, eu sou uma criatura desprezível. Pensando em tudo aquilo, ele sai. E quando ele sai de casa, ele vê Jesus com os apóstolos e muitas pessoas vindo em direção a ele. Pessoas que não olhavam para ele, pessoas que jamais aceitariam ele. E quando ele olhou todas aquelas pessoas vindo, uma alegria tão grande invadiu que ele caiu por terra e disse, Senhor, eis que eu dou até metade dos meus bens para os pobres. E Jesus, chegando perto dele, tocou o seu ombro e disse, eis que a salvação se encontra aqui. Porque este também é filho de Abraão. E o homem, o filho do homem, queria salvado que havia se perdido. Zaqueu então entra em sua casa e se põe a servir a Jesus. Como Zaqueu, eu quero o mais alto que eu puder. Só pra quê? Só pra te ver, olhar para ti. E o quê? E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. E quando ele entrou e começou a servir a todas aquelas pessoas, a alegria de Zaqueu era tão grande que ele convidou todo mundo para aquela varanda e sentou-se ali, Jesus, pertinho dele. E eles começaram a conversar e de repente Zaqueu olha para Jesus e fala: Senhor, eu sei que eu tenho uma fama, eu sei, mas eu tento encontrar felicidade. Você sabe, Senhor, eu fiquei sabendo que aqui em Jericó tem um monte de pai sem emprego. Então eu organizei com alguns amigos um serviço de criação de gado, de cuidado dos animais, de plantação. E vem gente até de Jericó aqui para trabalhar. Eu consegui fazer isso. E Jesus olhou para ele e disse: eu me rejubilo por você. Sabe, Senhor, aqui é minha casa. Os meus servos não têm o que reclamar de mim, não. Toda vez que eles precisam de alguma coisa, eles têm a mim. Eu tenho que tratar todo mundo bem, com justiça, sabe, meu Pai? Sabe, Jesus? E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurados, que tem ao seu lado a salvação do Senhor. E de repente Zaqueu sai um pouquinho da varanda e algumas pessoas, entre eles alguns apóstolos, se achegam para Jesus e falam: ô Jesus, pô, mancada, o que nós estamos fazendo aqui, cara? Olha essa casa, olha o naipe. Pô, estamos na casa de um pecador, estamos na casa de um publicano. É melhor a gente ter ido numa casa mais humilde, né? Não pega bem. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: vocês acham que eu vim à terra instaurar o reino de Deus no coração dos homens para transformar homens em mendigos? Eu vim salvar só os mendigos e transformar homens que têm fortuna? Qual é a maior esmola? Aquela que eu dou num minuto só para você comer aqui, ó, almoça alguma coisa hoje? Ou aquela que transforma a vida inteira de um homem? Eis a verdadeira felicidade. Aquela em que eu auxilio, servindo um cafezinho, dando paz, sendo presidente do CEAL, organizando um seminário tão bonito. Aquela que transforma a vida das pessoas. Eis o que estamos fazendo aqui. A verdadeira felicidade é aquela que nos preenche dentro. Ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, em que fala que geralmente as pessoas reclamam demais, reclamam, se queixam, quase desistem de ser bons, de ser boas pessoas, de praticar caridade, porque não está na moda. O que vocês estão fazendo no domingo aí? Estão aqui? Não era melhor estar lá em casa, tomando shopping, comendo alguma coisa com a família? Mas vocês estão aqui. Então é esse olhar. Por que nós estamos aqui? Por que estamos de maneira que a felicidade também é um espaço e um lugar onde eu quero estar? Zaqueu foi tão feliz e se transformou a vida, a presença do Cristo ali transformou a vida inteira dele. Ele se transformou tanto que ele se tornou o 13º discípulo, apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes, que tinha se matado, que tinha se suicidado. Ele se tornou Matias. E uma das reencarnações dele, vocês já sabem, Bezerra de Menezes, um médico dos pobres, que dava de si, não precisa ter bens materiais. Um melhor cinzel, como disse Jesus, como disse Humberto de Campos em Boa Nova, Jesus encostado no muro de
Jerusalém, chega um judeu e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Eu vim instaurar o reino de Deus aqui. Mas instaurar por quê? Com essa pobreza sua? Olha sua pobreza. Cadê um mármore para se construir estátuas belíssimas? Precisa ter mármore. Você provavelmente vai construir o reino de Deus com lama. E Jesus olha para ele e diz: o melhor cinzel e o melhor formão, aquele que a gente trabalha, é o da força de vontade, da boa vontade. Vocês sabem, Chico Xavier, ele tinha um trocadilho quando ele chegava para atender o povo. Todo dia ele chegava, tinha aquela multidão do povo, né? Parecia o Justo Veríssimo. Vocês lembram do Justo Veríssimo? Lá do como é o nome? Chicanísio. Pobre, né? Pobre, esse pobre, né? Esse pobre. É um pouco de, aquele bando de pobre. Às vezes ele chegava e ele tinha um trocadilho que ele falava: pá, pessoal, pá. O povo não entendia que ele estava falando de pá e pensava que ele estava desejando paz. Paz, pessoal, paz. Ah, o Chico está desejando paz, paz. E aí dava tchauzinho, o Chico está desejando paz. E ele falava: pá, pessoal, pá. Às vezes, quando ele chegava para atender aquele monte de gente, ele olhava para algumas pessoas mais próximas e dizia: esse povo não precisa de paz, eles precisam de pá. Pá para quê, gente? A verdadeira felicidade está no trabalho. Nosso irmão trouxe isso. Chico Xavier dizia que o trabalho engrossa o nosso fio. Que fio? O fio de prata. O fio que nos liga o corpo, a matéria com o espírito. Quando a gente deita, a gente dorme, o espírito vai para onde? Trabalhar, espírito. Quando nós gostamos do trabalho aqui, ele vai trabalhar, ele vai se esclarecer. E quando ele volta melhor, renovado. Eis a felicidade. E o que a gente faz aqui? A gente pega o que a gente aprendeu lá e a gente trabalha. Pá, pessoal, pá. É de pá. Essa é a felicidade. Uma vez chegou um homem desesperado na frente do Chico, falando: Chico, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho fortuna, eu tenho tanta coisa, mas eu sou tão feliz, eu sou tão triste. Pá, pessoal, pá. O Chico olhou para aquele homem e disse: sabe o que você está precisando? Da alegria dos outros. É isso que uma casa espírita, é isso que uma igreja séria, que uma casa espírita séria, é isso que uma associação de moradores, é isso que as pessoas conseguem fazer quando existe o cinzel da boa vontade, o trabalho, a alegria dos outros. Mas, hoje, estava conversando com meu marido, saindo justamente lá no evangelho que a gente faz 10 horas da manhã. Pá, pessoal, pá. E eu falei para ele: eu estou precisando mais de pá. Eu estou precisando de pá. Não sei aqui quem está precisando de pá, mas eu estou. Pá, pessoal. De mergulhar em alguma coisa, de fazer sentido. Compreende? Então, o que é a verdadeira felicidade, gente? É realmente aquilo que nos enche o espírito. A alegria dos outros é uma ótima métrica. Eu preciso ter felicidade porque existe uma diferença entre viver bem e viver o bem. Viver bem é viver tranquilo. Eu vivo bem. Viver bem é ter as facilidades, é um trabalho, é viver bem. Agora, viver o bem é o que traz sentido para essa vida. E eu acredito que, para finalizar, mas eu vou contar um caos para finalizar. Posso só olhar a palavra de novo? Dois causos, se vocês me perguntam, dois. Quem aqui está trabalhando no céu? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Então, para a galera que está aqui no céu, eu vou dizer uma coisa. Eu vi um caso do Chico que mexeu muito comigo. Tinha um ator de teatro muito conhecido, que quando começou a conhecer
conheceu a doutrina espírita, nossa, se agarrou e queria. E ele entrou na casa espírita, ele trabalhava, ele fazia curso e trabalhou engajado. E de repente, por conta da boa oralidade dele, ele começou a fazer palestra. E começou a fazer palestra, e palestra, e palestra, e palestra, e palestra, e palestra. De repente, entra em depressão. Isso acontece muitas vezes com moradores. E esse caos que eu estou contando, ele é muito eu. Graças a Deus é a justa conserva o bem. E aí, ele entrou em depressão. Por quê? Foi procurar o Chico lá em Pedro Leopoldo. Chegou lá, Chico, pelo amor de Deus, o que foi, meu filho? Você não está indo bem, não? Eu estou, Chico, mas é que eu não consigo praticar o que eu falo. Eu não consigo colocar em prática o que eu falo para todo mundo. Esse é um problema para mim, eu não estou conseguindo mais fazer palestra. Porque o que eu falo para o povo, eu não pratico. Chico parou, olhou para o rapaz e falou assim: Emmanuel está fazendo uma pergunta para você, meu. Qual que é? Se você gosta de feijão. O rapaz falou: gosto de feijão, gosto de feijão. Você come todo dia feijão? Como, gosto de feijão. O Emmanuel está fazendo uma segunda pergunta, meu filho. Se você planta, o feijão você come. O rapaz olhou: não, eu não planto feijão que eu como. Então, meu filho, continue a fazer as suas palestras. Enquanto você não consegue plantar ainda e comer as palavras, o fruto do que você planta, mas o seu feijão está alimentando outras pessoas, pessoas que necessitam naquele momento. Continue as suas palestras alimentando. Um dia vai chegar um momento que a gente vai conseguir plantar as palavras que a gente fala. E para encerrar, era o ano 33 e era um tempo muito difícil. 12 amigos que conviveram com Jesus num momento crucial. Aquele momento da crucificação, eles não conseguiram. Um negou Jesus, outro traiu, outro acompanhou a crucificação, todo escondido, disfarçado. Outro, eu esqueci. O que era? Um traiu, outro acompanhou Jesus. Então vamos lá, um traiu, Judas Iscariotes. Um acompanhou disfarçado a crucificação, foi Tomé. Outro o negou 3 vezes, Simão Pedro. E outro acompanhou Jesus sim, ali ó, juntinho com Maria de Nazaré, que foi João. Os 8 raparam o pé. E estava difícil, porque eles estavam perdidos, eles não sabiam o que fazer. E de repente, 3 dias depois de sua morte, Jesus volta, vence o que não existe, que é a morte. Fica 40 dias ao lado deles, falando assim: cara, eu estou aqui, ó, com vocês. Onde vocês estiverem, eu estou aqui. Estou com vocês. Eu não vou embora, eu estou aqui. Sejam a minha voz, sejam os meus braços, os meus pés, o meu coração. Seja o meu acolhimento. E eles se dispersam. Mas alguns ficaram em Jerusalém. Foi. Vamos puxar aqui pela memória. Filipe ficou em Jerusalém. Tiago maior e Tiago menor. Por que Tiago maior e Tiago menor? Muito provavelmente porque Tiago maior era mais velho que Tiago menor. Tiago maior ficou. Tiago menor ficou. Simão Pedro ficou e João evangelista ficaram. Esses 5 ficaram porque eles estavam ali implantando a primeira igreja de Jerusalém, que era... Mas você estava lá. Quem é que falou? Cadê? Eu não tô. Você, eu tô indo. Você estava lá, moleque, na casa do caminho. Só que na casa do caminho a coisa era feia. Alguém trouxe aqui, foi você que trouxe a casa do caminho, né? A casa do caminho a coisa era brava. Acolher aquele monte de gente que vinha
ferido, machucado, dores no corpo e dores na alma. As dores na alma, os desequilíbrios das pessoas deixavam aquele lugar colocado numa desordem. E os apóstolos que ali estavam, eles tinham que ser a base da paciência, da alegria, da força para estar ali. Um que muito sofria era Simão Pedro, que às vezes chegava a lágrimas das humilhações, de tantas coisas que ele vivenciava. Todos eles. Mas um dia, Tiago Menor olhou para Simão Pedro e falou: cara, já basta, já deu, não quero mais. Simão olhou para a cara de Tiago e falou: pelo amor de Deus, não vai embora, eu preciso de você. Você precisa, você precisa. Fica com a gente. Tiago Menor falou: não dá, aqui é uma desordem. Aqui não dá para ficar. Eu vou sair, vou alugar uma casinha lá em Jope, na saída de Jope, vou buscar boi. E ele foi, e nós fomos para embora. E lá na casinha em Jope tinha plantação, tinha flor, dava sol. Todo dia ele levantava, fazia as preces dele no horário certo, fazia meditação, cuidava das plantinhas, orava, louvava a Deus e estava ali. Meses se passaram, até que uma noite ele foi orar e deu uma saudade nele de uma pessoa que ele amava demais, que era Jesus. E quando a gente dá uma saudade assim, você fica: meu Deus, as lágrimas vieram e ele falou: tanta saudade de Jesus. Ele deita e dorme, e naquela noite ele sonha com uma pessoa, um homem apressado, que vinha caminhando, e ele olhava para aquele homem e falou: mas quem é aquele homem que eu conheço? De repente ele reconheceu: é Jesus. Jesus caminhando, e ele ficou numa alegria: Jesus, sou eu. Jesus, você está me vendo aqui? Eu estou aqui, eu estou com tanta saudade. Jesus passando depressa, rápido: Senhor, o senhor não vê que eu estou necessitado do Senhor? Por que o senhor está indo embora? Por favor, me atenda. Jesus para, retorna, olha para Tiago Menor e diz: Tiago, você está bem, você está protegido, você está aqui com as suas plantinhas, com a sua meditação, aqui na sua casinha que bate sol. Eu estou com pressa porque eu preciso ver Simão Pedro. Porque Simão Pedro está trabalhando terrivelmente as humilhações a que ele é colocado, aos outros discípulos que estão cuidando das pessoas mais necessitadas. Eu preciso ir acudir eles. Você está bem? Jesus vira as costas e vai embora. Naquele minutinho, Tiago acorda, entende a mensagem, pega seus pertences, bota numa sacola, uma coisa, e vai para a casa do caminho. Quando ele bate na porta, Simão Pedro atende, olha para ele com um sorriso daqui a aqui. E Tiago só pôde dizer uma coisa: eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. É o céu que eu estou precisando. Jesus Cristo. Você, vai lá. Jesus Cristo. O céu está pedindo isso da gente. Engajamento, inclusão, trabalho. A verdadeira felicidade é essa. É onde a gente pode dar alegria para os outros. Jesus Cristo, eu estou aqui. É disso. As casas espíritas sérias necessitam. Muito obrigada. A gente sai até terça, né? Amei. Finalizando a nossa tarefa de hoje, gente, chave de ouro, esses dois queridos que nos presentearam com tanta reflexão maravilhosa. E como ela citou a Dutra Dias, eu lembrei, e aí me corrijam os colegas
se eu estou exagerando, mas ele diz o seguinte, que enquanto ele estava com os discípulos, não sei se vocês lembram dessa passagem, enquanto ele estava presente fisicamente com os discípulos, todos eles estavam extremamente envolvidos em todas as tarefas que eram feitas. Todas, absolutamente todas. Envolvidos. Jesus volta para o lugar dele e fica sem presença física. Então, essa questão da presença física, por isso que foi importante o período de 40 dias que Jesus ficou entre os discípulos depois do desencarne dele. Por quê? Porque precisou consolidar essa parceria. Então, eles passaram de envolvidos para comprometidos. Então, enquanto nós estamos fisicamente uns perto dos outros, parece que nós temos aquele envolvimento, então a garra para o trabalho é maior. Mas muitas vezes a gente não está com o nosso companheiro físico e nós precisamos nos comprometer com a tarefa, com o trabalho, com aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, eu acho que a mensagem do nosso sexto seminário de engajamento e inclusão foi dada. Espero que todos tenham aproveitado todas as palestras durante o dia. Estará gravado? Depois nós temos a oportunidade de rever para estudarmos e cada vez mais nos dedicarmos com um comprometimento. Deixarmos de ser tão envolvidos para nos comprometer diante da tarefa que nos cabe. Que Jesus, o nosso Mestre, continue conosco. E agora nós vamos partindo para o encerramento. Eu vou convidar o Fábio para fazer as vibrações e a Cida, que vai trazer a palavra do mentor. Cida, você fica para cá? Você prefere ficar sentada? De que forma? Sentada? Ali? Tá. E depois a gente pega então o microfone, é melhor? Tá. Então vamos envolvendo com todo o nosso carinho o Fábio. Ele vai nos conduzir no roteiro das vibrações. Nesse momento, nessa grande tarde que nós tivemos, como essa nunca mais teremos, que a gente possa levar no coração. É aí que vai fazer sentido as palavras que foram ouvidas, é no coração. Jesus tocava o coração de todos, aqueles que eram tocados e ou aceitavam mudar. Que a gente permita que Ele toque nossos corações. O que mais importante que a chave é girar a chave, abrir a porta, deixar penetrar. Os ensinamentos de Cristo em nós, para um dia sermos pessoas melhores, filhos melhores, para trabalharmos melhores que estamos hoje. E nesse momento, através dessas vibrações, que nossos benfeitores espirituais desta casa que nos envolvam com muito amor, com muita paz, que já prepararam esse ambiente muito antes de nós entrarmos. Vamos continuar trabalhando aqui operosamente no nome do Cristo. Nós vamos voltar para nossas casas. Esse sentimento não fuge de nós, que a gente não deixe escapar essa luz. Que essa luz permita e continue o nosso caminho. Pelo mesmo esforço que essa irmã teve, quando abriu essa porta, há 77 anos atrás, a da Udrina das Silvamentos, qual muita gente agradece, que a gente se esforça um tanto quanto a gente pode, dentro do nosso melhor, para continuar essa porta aberta, que um dia alguém nos recebeu. E devemos nós estarmos recíprocos para recebermos o próximo, que vai fazer até mais que nós. Em nome do Cristo e em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. De adentrar esta casa na tarde de hoje, desde as primeiras horas do dia. Estamos aqui também aprendendo com todos nós, trabalhadores da última hora, trabalhadores de Jesus.
o trabalho com nossos irmãos inicia desde quando abrimos nossos olhos. O trabalho conosco, o trabalho com o corpo material nosso, o trabalho espiritual, agradecendo aos seus mentores, agradecendo aos seus anjos da guarda, aquele que nos protegeu na noite anterior. Esse é o trabalho com nossos irmãos, a benfeitoria de todos. Todos nós podemos auxiliar ao nosso irmão do lado, ao nosso irmão que está longe até dos pensamentos do nosso Pai Criador. É um trabalho com nossos irmãos, a oração é o trabalho, servir ao nosso irmão, aquele que está nas cadeias, aquele que cometeu um delito por ignorância, pela falta de sensibilidade. A oração é um ato de servir aos nossos irmãos. Não julgueis. Procuremos mudar o nosso pensamento. É um trabalho. Dá trabalho mudar. Dá trabalho nos reformarmos. Dá trabalho. Esse é o trabalho que inicia conosco. A nossa reforma, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar. Comecemos então por nós, com nossos irmãos. E quando vós julgar, porque prontos, todo dia começa um trabalho. Ah, mas eu não estou pronto. Vocês vão dizer. Ah, mas ele não me chamou. Ah, mas eu não sei como começar. Comece em vós o trabalho. O trabalho interno, o trabalho de começar a amar cada vez mais. Que a paz, o amor, que a luz de nosso Pai esteja dentro de todos nós e que iniciemos o nosso trabalho a partir de hoje e para sempre. Fiquem em paz. Retornem aos seus lares, levando a paz do Mestre Jesus. Graças a Deus. Nós agradecemos pela oportunidade de recebermos essa mensagem tão bonita, vinda de um irmão tão querido. Que esse irmão venha mais vezes, esteja conosco. Obrigada, dona Cida, que Jesus abençoe. Ela está emocionada, ela foi pega de surpresa. Que bom, né? Que bom, né? Servindo a nossa casa, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos elevando o nosso pensamento novamente, naquele coração amoroso, cheio de gratidão. Agradecemos a Jesus pela oportunidade bendita do dia de hoje, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas reflexões que ficarão nas nossas mentes e corações,
diante da proposta de servi-los em nome de Jesus. Encerrando as nossas atividades, dando graças a Deus, dando graças a Jesus. Que assim seja. Vamos dar um café, um suco, pessoal, um bolinho ali. Uau!